Fala pessoal, olha só que interessante, eu tenho aqui a linha do tempo da vida do apóstolo Paulo, algo que você geralmente não consegue encontrar tão bem e ajuda bastante a gente a compreender um pouco mais o texto bíblico. Então essas datas são meio que referência, não tem como a gente provar aqui com 100% de certeza, mas elas dão uma ideia. Aqui a gente tem o texto de Atos capítulo 9, a conversão dele lá no caminho de Damasco, né, por volta de 34, 35 depois de Cristo, e mais ou menos a morte dele lá por volta de 64, 65 depois de Cristo, tá? Então, é bem interessante a gente compreender um pouco mais a vida do apóstolo Paulo através dessa linha do tempo, que no texto bíblico ele fica um pouco difícil de entender às vezes, tá? E você está aqui no canal do Cristianismo Pop, meu nome é Moisés Xavier, e eu vou te ajudar a compreender melhor o texto bíblico, tá bom? Antes disso, essa abordagem que eu vou fazer hoje aqui do apóstolo Paulo, ela está presente num escopo maior, que é um curso de interpretação bíblica, tá? Que tem esses 5 tópicos aqui. Eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado, onde eu ensino vocês a interpretar a Bíblia com uma confissão de fé voltada para a Assembleia de Deus, que é a denominação que eu faço parte, e a interpretação acaba que ela tem conexão com os pontos de contato com a declaração de fé da Assembleia de Deus, né? O curso é dividido em 5 módulos, eu vou te dar aspectos gerais de interpretação bíblica, para você entender como você compreende o texto, é uma interpretação do Antigo Testamento parte um, onde eu divido em 2 gêneros principais, o gênero lei e o gênero narrativa, que é muito interessante para vocês entenderem como a gente lê esses textos nos dias de hoje, aqui o gênero profecia e o gênero poesia, depois o Novo Testamento, a parte de história e evangelhos, e por fim, a parte ali de carta e o Apocalipse. É bem interessante isso aqui, não é nada muito complexo, podem ficar bem tranquilos. O foco do curso é ajudar pessoas que querem aprender a pregar melhor, pessoas que querem aprender a conseguir fazer um estudo ali na igreja. Então, o preço está super camarada, bem barato, pessoal. É só vocês olharem o link na descrição, que com certeza vai ser uma experiência muito, muito boa para vocês, tá bom? Bom, meus queridos, eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Esse conteúdo está expandido lá no curso, tá? Mas eu vou apresentar aqui gratuitamente para vocês uma parte para vocês compreenderem bem. Então a gente tem aqui a conversa do apóstolo Paulo, aqui mais ou menos em Atos capítulo 9, mais ou menos 34, 35 depois de Cristo. Conforme o registro em Gálatas, a gente vai ver que ele passa um tempo ali na Arábia, em Damasco. A gente consegue observar que ele desenvolve o ministério de Tarso e Cilícia. E a parte que realmente toma boa parte do livro de Atos são as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que é um momento bem interessante, ele mais ou menos em 46 depois de Cristo. A gente tem a primeira viagem missionária lá em Atos capítulo 13, é o momento que ele usa o nome Paulo, ele se chama Saulo, que é uma clara referência ao rei Saul do Antigo Testamento, é inclusive a mesma tribo, né? O rei Saul é da tribo de Benjamim, e o apóstolo Paulo também. E não tem uma mudança de nome, como às vezes a gente acha, né? Na verdade, o apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo, e também se chamava Paulo. Ele tem dupla cidadania, ele tem um nome judaico e tem um nome também grego, tá bom, pessoal? E como ele agora nas viagens, ele vai falar com os povos que são gentios, que são, no caso, os povos não judeus, ele vai utilizar mais o nome grego dele. Eu consigo em Jerusalém também, que é um texto muito legal lá em Atos. A segunda viagem, a terceira viagem, as prisões aqui do apóstolo Paulo, a viagem dele para Roma e, por fim, aqui, a morte dele lá, possivelmente decapitado pelo imperador Nero. A gente não tem como bater o martelo nisso, mas é a tradição da igreja, tá? Sempre quando a gente fala na tradição da igreja, a gente está pensando mais naquilo que foi transmitido de geração em geração, naquilo que a igreja foi transmitindo ali de geração em geração, e aí a gente compreende isso como a tradição da igreja, tá bom, pessoal? Não tem um registro, assim, 100% de certeza da morte do apóstolo Paulo, então o texto bíblico também não nos dá essa informação, mas a gente consegue pela tradição. Aqui tem uma visão um pouquinho bem interessante aqui do Novo Testamento, das regiões ali. Então você tem, por exemplo, Jerusalém. É interessante que as viagens missionárias do apóstolo Paulo partem sempre ali de Antioquia, Antioquia da Síria, porque existe a Antioquia da Psídia, que fica um pouquinho mais para cá. A Antioquia é basicamente o QG ali das viagens missionárias. Ele sempre parte ali de Antioquia e volta para ela. É uma igreja que tem uma preocupação muito grande com essa expansão do cristianismo nesse período. A gente consegue observar muitas das viagens, aqui eu peguei um mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo, muitas dessas viagens aqui que ocorrem nesse período. A gente vê que ele percorre boa parte dessa região. Aqui é por volta do texto de Atos capítulo 16, quando ele passa a Macedônia, aquela história que a gente conhece. Tem o caso do Areópago aqui em Atenas, e ele retorna lá para Antioquia. Como eu falei para vocês, ele sempre vai retornando aqui em Antioquia. A primeira viagem missionária já é um pouquinho mais
já um pouquinho mais para essa região aqui, passando por Chipre e tudo mais. Então a gente consegue ter uma ideia geral assim das viagens do apóstolo Paulo e da grande contribuição que ele tem aí para o Novo Testamento. E uma coisa interessante nessas viagens são as cartas, né? Paulo escreve muitas cartas, embora a gente não tenha contato com todas elas. A título de comparação, as cartas de Paulo, elas são muito maiores que, em termos de palavras, que as cartas no período. A gente tem aqui Cícero, por exemplo, que escreveu aí mais ou menos média de palavras de 22 a 2.500, Sêneca de 149 a mais de 4.000 e Paulo, né, mais de 7.000 aí na carta aos Romanos, né, palavras em grego aqui no caso. E a gente vê como ele expande o modelo de carta que você tem nesse período, que às vezes é um modelo bem sintético, né, como a carta de 3º João, 2º João, e aí ele expande para um modelo muito maior. Isso é bem interessante. Aqui eu queria apresentar para vocês uma linha do tempo das cartas. É uma coisa que a gente geralmente não consegue encontrar, não uma coisa 100% de certeza, tá? Mas a gente consegue pensar em algo mais ou menos assim. Eu botei essa linha do tempo com base no livro de Introdução ao Novo Testamento, do Donald Carson. Então ele dá ali uma série de datas, e eu tentei coletar elas e montar uma linha do tempo para vocês. Não é 100% certa, né? Como eu disse, tem opiniões diversas dos estudiosos do Novo Testamento, mas ela ajuda a gente a compreender algo bem interessante, né? Por exemplo, a hipótese mais plausível é que 1ª e 2ª Tessalonicenses sejam as primeiras cartas a serem escritas, tá? E a última, a carta 2ª Timóteo. Então é bem interessante isso aqui, não vou bater muito em cada uma delas. A ideia é passar aqui em geral nesse vídeo para vocês um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, né, como eu já apresentei, e um pouco das cartas também que ele escreveu, tá, gente? Então, mais conteúdo sobre isso, como eu disse, eu apresento mais ali no curso. Eu não vou entrar muito nessa parte agora de uma análise de uma carta específica, porque não é o conteúdo aqui do vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado aqui. Se você tem interesse nesse curso que eu falei, tá, o link está no primeiro comentário fixado. E eu espero que identifique muito a vida de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.